Muito bem, boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá quando você estiver escutando essa live. Estamos voltando aqui, aguardando o Clayton. O Disco Praise entrou, muito bom, vamos conversar um pouquinho. Boa noite, praticamente, né? Seja bem-vindo aqui à nossa página, falando um pouco da história da música cristã no Brasil. Você me ouve bem? Te ouço muito bem, Pastor Ramon. Como é que você está? Tudo bom? Bem, graças a Deus. Que prazer poder conversar um pouquinho com você. Eu sei que esses dias estão bem corridos, né? Mas é uma alegria e vamos falar um pouquinho aí de história, né? Que é tão importante para a gente na música. Beleza, verdade. Beleza, eu estava comentando com a turma ainda há pouco que agora eu tive uma conversa no início da tarde com o Rogério do Templo Soul, né? Lá de São Demais. Paulo, essa pegada black, e vocês têm o nome Disco Praise. E eu queria saber como foi que a música entrou na tua vida, como é que ela cruza no Evangelho e você começa aí a fazer música. Ah, tá. Olha, em primeiro lugar, eu quero só agradecer mais uma vez pela honra de estar aqui batendo esse papo com você. Realmente, ontem eu estava super afim da gente estar junto, cara, mas pensa numa loucura. Eu nunca pensei, diante de Deus, que no tempo da quarentena ia ser o tempo que eu ia pregar mais na vida dentro de casa, igual eu estou pregando. Você é a minha primeira live do dia hoje, eu vou de 18 até as 11 horas da noite, sem parar de falar e de cantar nem música. Imagina só isso. É muito louco, né? Porque geralmente quando a gente viaja é 1 hora de culto, 2 horas, né? Cantando no máximo, mas 5 horas todo dia. É um mistério. É, minha mulher já está zangada comigo também. É, Amém. na verdade, eu comecei na música, era um caminho meio que natural para mim, porque no caso meu pai é maestro, olha que honra. Eu tenho um pai Uau. maestro e a minha mãe, ela tem a voz mais linda do mundo, já é uma solista, uma cantora maravilhosa. Então, o que que acontece? Os dois trabalhavam já com música na igreja, na época meu pai não regendo, mas como corista. Eles participavam do coral da igreja e ali cantavam já, minha mãe já cantava comigo na barriga, aquele negócio todo. Então, em casa tinha aquele ambiente naturalmente musical por causa da igreja, onde eu sempre estava ali criança no ensaio do coral, no meio da música, vendo os músicos tocando. Então, meio que de forma natural, eu fui chegando para a música. A Disco Praise, no caso, nós já éramos amigos de infância, porque os nossos pais já se conheciam antes da gente nascer, já eram amigos antes da gente nascer, como músicos. E aí a gente meio que foi crescendo junto. A gente brinca até dizendo que a gente estava condenado a ser amigo um do outro, sabe? Não dava para estar. Era condenado. Sabe aquele cara que seu pai vai fazer churrasco na casa dele a vida inteira? Você tem que acostumar com a galera da casa, entende? Entendi. Vocês são ali de Brasília, não é isso? Taguatinga? É dessa região? Exatamente, exatamente. Para quem não conhece o Distrito Federal, você está onde no Brasil, Pastor Ramon? Eu estou na região de Teresina. Teresina, que maravilha. Teresina, Piauí. Piauí, que maravilha. Isso aí. A gente já tocou no Piauí, mas não tocamos em Teresina ainda, você acredita? Só Mesmo? tem 2 capitais que a gente não tocou ainda. Teresina e Boa Vista. Uau. Não foi de convite, mas porque quando convidaram a gente não deu certa agenda, mas em nome de Jesus a gente vai ainda. Tenho muito carinho por Teresina, tem muitos amigos queridos que vieram daí. Aqui em Brasília tem bastante gente, né, do Piauí, inclusive eu tenho muito que nasceram aí. Então eu tenho um carinho imenso pelo Piauí, eu ainda quero ir aí em Teresina, se Deus quiser. Muito bom. Qual que era o contexto de igreja? Era que igreja? Assembleia? Aí a gente nasceu em Brasília, no Distrito Federal, e Brasília é aquele aviãozinho que é cercado de cidades que a gente chama de cidades satélites. No caso, não tem essa figura do município aqui em Brasília. Então, são cidades que estão ao redor de Brasília. Uma delas se chama Taguatinga, que é a cidade onde eu nasci e os meninos nasceram. E a gente era da Assembleia de Deus de Taguatinga. Então, é uma igreja que já tem uma história na cidade e a gente fazia parte dessa igreja. Nós crescemos juntos nessa igreja, a banda nasceu nessa igreja e hoje a gente não frequenta essa igreja porque a gente casou, mudou de endereço, mudou de cidade.
Então, geograficamente fica difícil para a gente ir lá. Mas a gente tem uma aliança eterna com a nossa igreja, porque minha avó continua lá, os pais do Cláudio continuam lá, a gente tem família lá. Então, assim, e sempre será a nossa igreja eternamente. Assim. Inclusive, domingo passado eu estava lá numa live com eles e foi muito especial. Mas Que ali bacana. os meus pais cantavam no coral, os pais do Cláudio no coral também, o Julinho já tocava na banda, ali na fanfarra da igreja. E aí a gente não tinha, Pastor Ramon, nem o sonho de gravar CD. Não tinha, isso era muito alto pra gente. Até porque naquele tempo ali nos anos 90, quando a gente era menino pequeno ali, 91, 92, a gente estava começando a sair da infância e entrar na adolescência. Todos os discos que a gente tinha vinham do Rio ou de São Paulo. Não tinha ainda, naquele iniciozinho da nossa adolescência, uma referência de música de Brasília. Depois, nos anos 90, ali já em 93, 94, explodiu, que vieram várias bandas e uma geração fantástica na música. Mas naquele primeiro momento a gente não tinha nem um sonho. Foi hoje de manhã, eu estava conversando, eu fiz uma live com o JT, do Metal Nobre. O JT foi uma inspiração pra gente imensa. E eu fiz semana passada, eu fiz o Yutinho do Raízes. Olha Conversei aí, com a galera eles. de Brasília, hein? Que bacana. A galera de Brasília é forte. Essa geração é fantástica. É a geração do Metal Nobre, do Raízes, o pessoal do Virtude. Do Virtude, o pessoal do Estilo de Vida, que é uma banda maravilhosa. Então, é uma geração brilhante, assim, que tem uma obra que eu escuto até hoje e que me influencia demais, assim. Mas nesse primeiro momento, quando a gente era criança, na Assembleia, o nosso contexto era outro, era totalmente fechado. Quando eles estavam começando a produzir as primeiras coisas deles, a gente ainda era muito novo e ainda estava buscando essa referência. Então, assim, mas naquele primeiro momento, você sabe que o Brasil era muito diferente. Então, assim, sim, não dava para ter essa facilidade de viajar de avião, era rádio, uma música para chegar no Brasil inteiro demorava meses, era um caminho longo. Então, aquela galera meio que ainda estava fechada em Brasília, ainda não tinha alcançado o Brasil como eles alcançaram depois. E a gente não tinha nem esse sonho. O nosso sonho era só conseguir tocar domingo à noite no culto da nossa igreja. Porque domingo à noite sempre toca os melhores músicos, né? A gente não estava nesse time, não. A gente fica sempre naquelas escalas ali dos cultos pequenos, dos cultos que não tem muita gente. Aquela congregação. Isso, na congregaçãozinha ali. E aí o que acontece? A gente começou a tocar num culto que acontecia aqui em Brasília, na rodoviária de Brasília. É um culto que acontece até hoje, é um culto evangelístico. E lá ninguém queria tocar. Então a gente estava ali muito pela coisa de adolescente, né? De tocar e tal, mas colaborando ali. Aprendemos demais. E ali na rodoviária que começaram a acontecer duas coisas. A primeira coisa que começou a acontecer foi que a gente começou a compor, inspirados na realidade que a gente estava vendo. Não a gente, na verdade, o Paulinho, que é o guitarrista da banda, que foi quem deu o start na história toda. Ele começou a compor, ele foi a primeira pessoa na vida que eu conheci que falou para mim assim, cara, eu escrevi uma música. Eu falei, caramba, eu nunca tinha visto uma pessoa que tinha escrito uma música na minha vida. Aí eu falei, caramba, você escreveu uma música, cara? Escrevi, me mostra ele. Eu ficava fascinado com essa coisa de escrever música. E ele tinha a minha idade, mas já tinha essa ousadia. Ele é um cara muito especial. E aí ele começou a compor as primeiras músicas ali, inspirado no que ele estava vendo. Então, eram músicas muito evangelísticas. Então, a gente tinha um contexto de tocar louvor na igreja, mas de tocar coisas evangelísticas na rua. E os anos 90 ali, você vai lembrar que era um tempo maravilhoso da música gospel, onde a gente estava fazendo uma transição do cantor cristão, onde as únicas músicas congregacionais eram aquelas do cantor cristão e da harpa cristã. A gente estava entrando na música congregacional moderna, vamos dizer assim, com o pessoal do Koinonia, que vieram toda aquela influência. Em Brasília, inclusive, né? Exatamente. Eles estavam em Goiânia e vieram para Brasília, do ladinho. E aí tinha uma outra coisa que era um desejo muito grande de explorar outros ritmos. Então você tinha o Rebanhão tocando ritmos brasileiros, você tinha as primeiras bandas de rock chegando.
Então, fervia a música gospel, tinha muita coisa legal, né, acontecendo, né? E a gente tocava essas coisas. Então, a gente tocava Carlinhos Félix, Coisas da Vida. A gente tocava ali, né, como a gente estava ali na frente dos palácios, não se acende a luz do sol nos 220 volts dos palácios de Brasília. A gente cantava essas coisas. A gente cantava João Alexandre, vê teus olhos no espelho. Era fino o repertório. E tocava coisas muito tradicionais, tipo segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Tinha muitas gerações de pessoas evangelizando ali e tinha essa mistura muito bacana de coisas acontecendo. E no meio dessas músicas, a gente começou a colocar músicas do Paulinho que ele escrevia ali. E aí, o que aconteceu? Um dia, estava passando uma pessoa lá no culto, parou rapidinho e perguntou pra gente, vocês não querem tocar lá na minha igreja, não? A gente falou, rapaz, nós tocar na sua igreja? Como é que é isso? Vamos tocar lá na igreja e tal, no domingo à noite. A gente falou, rapaz, olha, o domingo à noite é o nosso sonho realizando aí, rapaz. E aí a gente foi convidado, cara. A gente chegou para tocar no nosso primeiro domingo à noite. Quando o pastor nos viu, ele falou assim, como é que é o nome da banda de vocês? A gente falou, pastor, nós não tem nome, isso aqui é um grupo de amigos. Eu falei, como é que eu vou apresentar vocês? Eu falei, pastor, a gente nem sabe. Aí ele falou, então, igreja, com vocês a Banda da Rodoviária. Foi assim que a gente foi apresentar a primeira vez. Banda da Rodoviária. Banda da Rodoviária. Foi lá que ele viu a gente, né? Então, quer dizer, já deu esse nome. A gente achou o nome horroroso, né? Porque a gente pensou, meu Deus, vamos pensar que a gente é tudo motorista de ônibus e nas horas vagas tem uma banda. Aí a gente foi, tocou ali a primeira vez. Depois aconteceu, de um tempo, aconteceu de novo. Uma outra pessoa convidou a gente também para tocar. E aí a gente já se ligou, falou, rapaz, vamos perguntar um nome agora, né? Que nome que a gente vai falar? E aí a gente ficou pensando. Aí não tem explicação, tá? Mas o nosso baterista, no dia, ele estava com um livro no colo, que era um dicionário português, árabe, português. Não tem explicação, porque ele nunca estudou essa língua, não fala isso, mas estava com esse livro no colo lá, sabe? Aí a gente, que nome que a gente vai dar? Ele abriu na letra A. Aí abriu na letra A e bateu o dedo lá e viu uma palavra lá. Ele falou assim, rapaz, olha essa palavra aqui, Ases. Olha só, o que significa? Ases significa alto preço. Aí a gente falou, rapaz, Jesus pagou um alto preço por nós. Vamos ser a banda Ases, então. Aí, vamos de Ases. Aí, beleza. Só que era horroroso esse nome também, porque toda vez que a gente ia se apresentar, ninguém entendia o nome. Então, pessoal, vamos ouvir a banda Os Assis. Ou então, assim, vamos ouvir a banda Asas. Ontem mesmo um cara me encontrou na rua e falou, rapaz, eu lembro de você é da banda Oasis, né? Rapaz. Oasis. Aí uma vez a gente foi tocar num lugar e o cara chamou a gente de banda A33 e 3. A gente falou, gente, não dá, ninguém entende esse nome. Olha, o Juninho chegou, um grande querido aqui da internet. Olha, seja bem-vindo. Um atleta, super atleta que vendo a gente do Rio de Janeiro aqui. O Carlos Heleno também, olha, meu amigo querido, ministro de louvor, adorador lá de Uberlândia, mas que está lá no interior de São Paulo também. Pessoas queridas aqui. Muito bom. Turma que vai chegando aí pelo perfil do... Assim, o pessoal que vai entrando aí pelo teu perfil da banda, depois vocês se inscrevem aí no História da Música Cristã no Brasil, que a gente está contando as histórias nessa quarentena. Pode continuar. Verdade. Maravilhoso. E aí, o que aconteceu? Aí a gente foi e decidiu mudar o nome da banda. A gente falou, gente, esse nome é muito ruim, ninguém entende esse trem, vamos mudar. E aí, o que aconteceu? O Casarão falou que tá perseguindo nas lives, que nada. Isso aí é muito agradável, saber que você tá aí, meu amigo. Isso é muito precioso para mim. E aí, ele foi... Não, a gente mudou o nome da banda. Aí, vamos mudar para quê? A banda tudo é democracia, né? Aí, eu queria, por exemplo, um nome em português. Já a banda queria um nome em inglês, que achava mais chique. Aí, o nome que ganhou foi Disco Praise, que significa, basicamente, disco de louvor. E significa também uma coisa, que é a influência dos nossos primeiros discos
é a disco music dos anos 70. Mas, ao mesmo tempo, a gente tocava o praise, que era o louvor da nossa igreja. Sim. Então, a gente estava colocando disco praise. E também, na época que a gente começou, tudo que era legal tinha praise, sabe? Então, era Renascer Praise, Praise Machine, Praise não sei do que, Chiclete Praise, Esparadrapo Praise. Tudo que você colocava praise era legal, sabe? Aí a gente foi e colocou lá o praise. E aí começamos com esse nome. Mas também foi horrível, ninguém entendia esse nome. Porque toda vez que... Na primeira vez que a gente foi se apresentar como Disco Praise, aí o pessoal chegou e falou assim, agora tinha uma equipe de televisão debaixo do palco, assim. Quando eu desci, o jornalista falou assim, agora a gente vai entrevistar o vocalista da banda Enterprise. Enterprise? Jornada nas Estrelas. Enterprise. E aí o que aconteceu? Ninguém entende também. Chama a gente de Discoprise todo dia, Discaplay. Rapaz, tudo que é variação. Só uma vez que eu fiquei preocupado, que chamaram a gente numa rádio de... O pastor falou, vamos conversar com a banda Disco Preso. Aí eu falei, ô pastor, Disco Preso. Toca esse disco aí, em nome de Jesus, né? Mas basicamente foi assim que a gente começou. Rapaz, eu fiquei em dúvida, porque eu conheci, ou pelo menos tive contato, porque vocês com o nome Asis, vocês lançaram um CD, não lançaram? Lançamos. A capa branca? Veio como Asis. Asis, Disco Praise. Veio como Asis Disco Praise já. Que estava meio transicionando. Aí colocou os 3 nomes. Aí depois ficou só o Disco Praise. Nesse aí tinha uma versão de Jericó. Exatamente. Que legal saber que você ouviu esse disco. É o nosso primeiro disco e é um disco independente. Muito especial. É isso aí. Eu lembro porque é o seguinte, eu trabalhei em Vencedores, em VPC, em São Paulo, até 2002, 2003. E aí eu entrei na Aliança Produção e Distribuição, que hoje é a Musile. Eu não lembro onde foi, mas chegava muita coisa, tanto em Vencedores quanto na Aliança. E aí chegou. Na minha memória, a capa era branca. Eu não tenho. É isso aí mesmo, né? Capa branca. E eu lembro que eu ouvi. Que você ouve a primeira, que a capa é um fonezinho, assim. Tipo, é isso aí. E eu lembro que eu ouvi a versão de Jericó e eu pirei, porque eu gosto dele. Tinha uma sonoridade que lembrava também Jota Quest. A pegada de... Isso que você falou, disco. O Jota Quest é uma referência natural, porque eles faziam um sucesso na época. Apesar da gente não ouvir, porque isso é muito bizarro que eu vou te falar. A gente era menino da Assembleia. Então, o que acontece? Na Assembleia é pecado ouvir música secular. Então, o que acontece? A gente não ouvia música secular. A gente só ouvia música gospel. E aí, o que aconteceu? Quando a gente foi gravar o nosso primeiro disco, a gente gravou com o Rubinho de Souza. E o Rubinho de Souza gravava vários artistas seculares. E aí, o que aconteceu? A gente mandou para o Rubinho de Souza um CD demonstrativo que tinha várias coisas que a gente tocava na rodoviária. E não tinha um ritmo. Então, tinha reggae, tinha rock and roll, e tinha uma música que tinha uma pegadazinha mais disco, igual eu te falei, dos anos 70 ali. Mas era uma coisa mais de intuição do que de referência. Aí o que aconteceu? Aí quando o Rubinho ouviu o disco, ele mandou um e-mail pra gente falando assim, olha, eu gostei, eu achei que as músicas são interessantes e gostei das ideias. Aí ele veio para Brasília pra gente ouvir, começar a produzir o disco, né? E aí ele começou a falar com a gente. Cara, eu gostei dessa música, porque essa música tem uma pegada meio Jamiroquai. Jamiroquai, muito isso. Aí a gente falou, Jamiro o quê, rapaz? Que é isso? Que trem é esse? Aí ele falou, pô, vocês não conhecem Jamiroquai? Não, a gente nunca ouviu falar, a gente nem tinha ouvido falar. Ah, mas lembra um pouco aqui no Brasil, tem o Jota Quest que toca um pouco assim nessa linha. A gente, Jota quem? A gente não sabia quem não conhecia. Não sabia. Diante de Deus, cara. Então era uma coisa mais de intuição do que de referência do que tocava no rádio. Então o que acontece? Aí ele brincava, que ele falou assim, cara, eu não acredito que vocês conseguiram me mandar essas ideias sem ouvir essas coisas. Eu acho impossível. Como é que explica um trem desse? E aí a gente falava, não sei. Porque quando ele chegou no estúdio, ele, pelo som que ele ouvia,
ele esperava encontrar um monte de cara vestido de artista, de tênis legal, as roupas da moda, e a gente de Assembleia de Deus, calça de social, sapato de bico fino, cinto, camisa social. O mais ousado usava uma camiseta polo. E aí ele ficava dando muita risada, porque ele todo modernoso. Aí quando a gente foi gravar, o nosso engenheiro de som era o Bill, que inclusive gravou vários discos com a gente, e o Bill estava chegando da Inglaterra, ele estudou áudio em Londres. Então o Bill chegou todo Londres, né? Com aquelas roupas modernas, aqueles coturnos, óculos diferentes. Óculos grandes, né? Oasis. Isso, é aquela coisa toda europeia. E aí quando a gente chegou no estúdio para gravar as bateras primeira vez, o Bill já estava trabalhando, aí entrou eu. Aí ele falou que olhou para mim e pensou, esse deve ser o motorista da van, né, cara? Aí, de repente, entrou o nosso baixista. Cara, não, esse cara deve ser segurança. Aí entrou o vídeo, não, esse cara deve ser... Que hora que a banda vai chegar? Não, a banda é nós, cara. Eu falei, pera, mas vocês são a banda? Porque nós vestidos de tudo de pastorzinho assembleano. Ele falou, não acredito que são vocês que tocam aquelas músicas que eu ouvi. Eu falei, cara, não acredito. Então, cara, ó, pra você ver como é que era um universo muito diferentes, assim. Então, Ed Mota, J Quest, Jamiroquai, The Brain of Heavens, The Queen the Gang, The Chick, Stevie Wonder, nada disso a gente conhecia, nada. E mesmo assim a gente gravou aquele disco. É uma coisa de Deus, né? É muito louco, né? É muito louco. A música é fantástica, né? Essas histórias assim. E como é que vocês chegaram nesse produtor? Porque você está dentro de um cenário de Assembleia de Deus. E como é que vocês foram procurar um produtor tão antenado, tão de fora assim do circuito? Circuito da Assembleia, então, né? De gravação. Essa é uma história maravilhosa. Porque o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, a gente estava tocando na rodoviária, nós tudo solteiro, nós tudo menino ainda. A estação da vida que a gente estava era 17 para 18, 19, eu acho que o mais velho tinha 19. Então a gente tudo menino. Só que a gente tinha uma paixão, a gente fazia muito amor, aquele som. E a gente tinha o privilégio da nossa família acreditar no negócio. E aí, o que acontecia, cara? Nossos pais sempre vibraram muito com a Disco Praise. Isso é muito legal, né? Quando você tem a sua família. Junto, cara. Então, todos os nossos pais, nossos irmãos, sempre vibraram muito com a gente. A gente ia tocar aqui em Brasília, tinha um hot dog da moda que chamava Pedágio Gospel. E as bandas da moda tocavam lá. Quando a gente tocava, a nossa família fazia uma bagunça tão grande, levava tanto parente, tanto amigo, que lotava o espaço. O dono do lugar ficava feliz, que todo mundo gastava pra caramba, a gente ia lá direto. Mas aí, qual foi o resultado disso? É que de ver a nossa paixão, a nossa alegria, a gente recebeu como semente, como oferta, dos irmãos do nosso baixista, que tinham uma condição muito legal, eles semearam o disco na nossa vida. Então eles falaram assim, gente, nós vamos semear esse disco, vocês têm que gravar. E aí o negócio é o seguinte, eles falaram assim, olha, o que vocês precisarem, vocês falam que a gente vai dar para vocês. Não colocaram um teto. Aí a gente pirou, né? Você imagina, um monte de menino podendo gravar um disco com orçamento abençoado. Aí a gente começou nessa, a gente já tinha um entendimento que a gente precisava de um produtor. A gente começou a ler, a gente era rato de encarte, a gente sabia quais eram os produtores todos do gospel. Só que existia uma revista no Brasil, na época, que chamava Áudio, Música e Tecnologia. Não sei se você lembra dessa revista. Sim, claro. Você lembra dessa revista? Que era uma revista maravilhosa. Eu acho que até o fundador já chegou a falecer, era um cara maravilhoso. E essa era uma revista que falava para profissionais do mercado de áudio, né? E a gente assinava essa revista e todo mês a gente lia junto, todo mundo lia o que tinha ali, a gente discutia e parará. Aí apareceu uma revista que tinha uma entrevista com o Rubinho de Souza. E aí nessa entrevista estava assim, o título da reportagem era tipo assim, o especialista do padrão mercadológico, era tipo assim. Que ele dizia o quê? Ele era especialista em pegar artistas iniciantes e traduzir o som desses artistas numa linguagem que o mercado conseguiria transformar isso num produto.
E aí o que que acontece? Ele estava gravando com muitos artistas que estavam em evidência, mas ele elogiava os evangélicos na reportagem. Ele dizia, o cara perguntava qual é o melhor músico de gravar. Aí ele falava, gente, o melhor músico para gravar é o evangélico, porque o evangélico ele já lida com equipamento todo dia na igreja, então ele já tem uma intimidade, que muitas vezes o cara que só toca no boteco não tem. Então, quando eu vou gravar voz, eles são mais fáceis de gravar. Quando eu vou gravar equipamentos... Aí ele fazia um comentário elogioso. Aí a gente falou, cara, será que esse cara não grava então nós? Nós é crente, cara. Talvez, né? Já falou. Aí o que aconteceu? Não existia Google. Olha que mundo, né? Olha só que loucura. É isso aí, início dos anos 2000. Hoje a gente nem imagina, né? Mas não existia Google, não existia nada onde a gente pesquisar na internet, não existia site, não existia rede social nenhuma. Aí a gente, cara, onde a gente vai achar? Aí lá dizia na entrevista que ele tinha produzido vários artistas para a Sony e para a EMI, não sei o que, pererê. Aí a gente, no final da revista, foi procurar, tinha um telefone da Sony, do Brasil lá. Aí pegamos o telefone e ligamos. Falamos, ó, a gente é de Brasília, a gente quer gravar um disco. Vocês têm o telefone do Rubem de Souza? A menina falou, tem sim. Anota aí. Mandou pra gente. Na hora. Na hora. Aí desligamos na sequência e ligamos para ele. Ó, Rubem, a gente... Rubem não, Rubem. A gente é uma banda, a gente leu sua reportagem, a gente é crente e tal. Será que a gente consegue que você ouça o nosso trabalho? Aí ele falou, escuto com o maior prazer, manda para mim. Mandamos para ele pro Sedex 10, né? Que chegava mais rápido no outro dia. Clássico, isso aí, Sedex 10. Ele ouviu, exatamente, ele ouviu quando chegou e mandou esse e-mail pra gente. Falou, galera, eu gostei das ideias, eu gostei do clima da banda, vamos conversar. E assim ele foi entrando. Aí, quer dizer, aí, quando a gente conheceu o Rubinho, a gente descobriu que o Rubinho era filho de pastores, já tinha uma história na igreja, tinha tocado numa banda que a gente ouvia muito, que era a Banda Azul. Tinha escrito... Banda Azul com Janires. Com Janires, depois que foi ele e o Moisés de Souza liderando a banda. Que tinha vários arranjos que ele tinha escrito que a gente amava. Várias coisas que a gente gostava. Quer dizer, a gente conhecia mais a obra dele do que a dos artistas seculares. Olha só. E aí a gente pirou, porque o Rubinho naquele tempo estava longe da igreja, de tudo que tinha a ver com religião. Desde que o pai do Rubinho tinha falecido, ele tinha desconectado disso. E aí, para ele encontrar a gente, foi algo emocional também. Porque ele viu aquele grupo de menino super empolgado, ele lembrou um pouco dele. Lembrou Rubinho, da história. O Rubinho ele teve que ser emancipado com 17 anos de idade para tocar num cassino, um negócio lá que tinha lá em Belo Horizonte. Era tipo, não sei se era cassino, um negócio de música. Aí tocava na orquestra, mas só tinha 17 anos. E o pai dele, antes dele morrer, emancipou ele. Então ele já tocava com 17 anos profissionalmente. Então rolou uma conexão imediata da gente com ele. Porque para ele foi uma volta a um passado que ele ama demais. E para a gente foi um mergulho num monte de coisa que a gente não conhecia. E aí o que aconteceu? Aquela mistura foi perfeita. E foi tão lindo o que Deus fez, que através desse disco o Rubinho voltou para a igreja, voltou para Jesus, restaurou. E a gente é amigo, assim, mestre. Ele é meu amigo, irmão, de se falar todo dia, toda semana. Ele liga pro Juninho todo dia, a gente se fala o tempo todo, assim, há muitos anos. E a gente diz que ele virou um integrante da Disco Praise, né? Assim, um elemento da banda. A gente já fez shows com o Rubinho, ele tocando todos os instrumentos. Até hoje ele só não fez show com a gente tocando bateria e cantando. Foi as únicas duas posições, mas já fez tocando guitarra, tocando baixo e tocando teclado e violão várias vezes. Assim. Ele tinha produzido bandas evangélicas antes, então? Ele tinha produzido alguns trabalhos evangélicos, muita coisa de Minas Gerais, entendeu? Olha para você ver que coisa louca. Tem um disco da Banda Azul, que é um disco ao vivão, que é um disco maravilhoso, que eles gravaram na Lagoinha.
E ali naquele disco canta o pessoal da Lagoinha, o André, a Ana, tudo adolescente, cara, nesse disco fazendo back, ajudando, entendeu? Uhum. Então, assim, ele gravou coisas ali, ele gravou o pessoal do Jorge Linhares, ele já tinha gravado coisas com outros ministérios da O cidade. Sócines Mendes, né? Que grava até hoje, também Isso, nessa linha essa de galera Belo Horizonte. toda já tinha gravado muita coisa legal. Mas naquele período que a gente conheceu o Rubinho da vida dele, ele estava totalmente inserido na música secular e era o primeiro disco gospel que ele ia fazer em muito tempo. E ele trouxe uma qualidade, né, cara? Eu escuto aquele primeiro disco, até hoje ele é muito bem gravado. Assim. Sim. Ele é muito Eu lembro, bem gravado. tinha uma narração na música, né? Tinha Disco. vozes, Tinha. Era eu Isso mesmo aí. falando aquelas coisas. E era um negócio que você falou da influência, agora eu entendo, porque assim, na minha cabeça, quando eu ouvi, curti pra caramba, porque eu gosto do estilo, e eu associei, falei assim, esses caras são de Minas. Eu pensei que vocês eram de Minas, pelo estilo pop, disco das bandas de Minas na época. Naquela época, realmente, Jota Quest e Skank era um mega sucesso, e vocês tinham uma pegada muito... Eu não sei, vou perguntar aqui. Trouxe essa linguagem, porque o que aconteceu? Se você reparar, não tem nenhum reggae no disco, nesse disco. E a gente tinha vários reggaes. Então ele falava assim, gente, reggae não é reggae, não. Então ele falava assim, o som do momento é essa onda que pode acreditar em mim. Então o que aconteceu? O Rubinho, ele foi meio que ele foi um maestro mesmo. Então ele pegava aquilo que tinha um som de reggae e foi colocando essa pegada. Então ele já tinha uma influência grande do Jamiroquai, ele já tinha uma influência grande do que eram as bandas que inspiravam o Jota Quest, né? Aquela galera ali, né? Isso aí. Até no visual, chapéu, o Jota Quest tinha isso. Foi trazendo isso, essa linguagem para as músicas. E aí foi meio que arquitetando o nosso som mesmo, entendeu? Foi lapidando e construindo um som. Então, realmente, ele fez aquilo que a gente gostaria que acontecesse. Que a gente não queria um produtor que simplesmente sentasse, apertasse o botão e deixasse a gente errar. A gente queria uma identidade, né, musical, né? Agora eu tenho ficou uma curiosidade grande, porque vocês, meninos de assembleia, né, nunca tiveram contato com o secular, trazem um produtor, o disco fica pop, né, fica disco pop. Como é que foi a recepção desse disco no ambiente que vocês estavam de igreja, da assembleia? Como é que isso caiu na cabeça da turma? Rapaz, isso é muito interessante que você me perguntou, porque a gente conhece histórias de pessoas que sofreram muita rejeição por causa do som, que virava cara e aquele negócio todo. Mas aí Deus faz tudo perfeito, né? Como nós fomos menino criado dentro da igreja, menino de igreja, então a gente tinha uma pureza na alma muito grande. Então o que acontecia? Que a gente percebia. Quando a gente começou a tocar, os pastores viam que tinha uma pureza na gente. E a gente se conectava com os pastores na pureza. E aí o que aconteceu? Quando a gente tocava, os pastores não achavam ruim. E a gente percebeu que, na verdade, o que muitas vezes machuca a igreja não é a questão do ritmo em si, mas é muito como ele é apresentado, que às vezes o cara postura. chega empinada, a postura artística demais. Então, o que acontecia? Quando a gente ia tocar na Assembleia, a gente ia com as nossas calcinhas sociais, sapato de bico fino, igual a gente era. Só que a gente ia tocando as músicas, o pastor abriu um sorriso. Por quê? Mas porque ele sabia como é que era o nosso coração. Não era uma coisa. Então, tipo assim, mas na verdade a gente ficava mais perdido quando a gente ia tocar nas igrejas da moda, que aceitavam muito bem o nosso som. Porque, por exemplo, quando a gente ia tocar na Renascer em Cristo, que a gente chegava, aquela galera toda de bermuda na igreja, gente de tatuagem, a gente assustava com aquilo. A gente, meu Deus, como é que vai ser agora? E a gente ia tocar, a galera se jogava no som de uma forma muito mais efusiva, mais enérgica do que na Assembleia. Mas aquilo travava, às vezes, a gente não saber muito como reagir com aquelas... O ambiente assembleano mais tradicional e tal, ele era a nossa casa, a gente estava meio que na nossa bolha. Quando a gente saía, que a gente ficava um pouco chocado, mas em nenhum dos dois ambientes a gente sofreu rejeição. É muito interessante isso. Assim. É realmente uma história fantástica, porque você tem essas quebras. E vocês, como é que foi cair na estrada?
Cara, aí é muito legal, né? Porque a gente gravou um primeiro disco. O disco tava muito à frente da gente, porque o Rubinho, ele tinha uma visão de uma experiência de vida muito superior à nossa. E ele meio que puxou a gente da nossa bolha e apresentou um monte de coisa que a gente não sabia. Galera, olha a música, o tanto de coisa que vocês não conhecem. Ele falava isso com a gente. Ele falando assim, ó, vocês precisam estudar. Vocês estão na igreja, gente, não precisa desviar não, mas vai ouvir música, vai estudar música, gente. E aí a gente começou a ouvir, começou a comprar uns tênis diferentes, começou a procurar umas camisetinhas diferentes e tal, essa coisa toda. Só que a gente tinha um disco independente e a gente tinha muitas dificuldades naquele tempo, porque você lembra, tocar na rádio era difícil, jabá era muito caro. O jabá, para quem não sabe, era pagar para a rádio tocar sua música lá. Isso aí. Então era muito caro, então a gente meio que ficou ali. Aí o que aconteceu? A nossa primeira viagem para fora de Brasília foi para tocar num festival mineiro que chama Som do Céu. E, inclusive, quem cavou esse festival para a gente foi o Rubinho que cavou esse festival para a gente. E aí, o que acontece? Porque com o Rubinho, a nossa vida mudou. Antes e depois. Legal. Então, o que acontece? Olha aqui, escreveram aqui, hein? Eu estive no Centro de Convenções de Belém do Pará, no Congresso de Adolescentes. Desde lá, não deixa. Que legal, descobri. Cara, esse centenário foi demais, hein, cara? Um beijo para Belém do Pará, que eu amo demais. E para a Assembleia de Deus de Belém, Igreja Mãe. Aí o que aconteceu? O Rubinho apresentou a música pra gente, apresentou novas referências, um jeito diferente de pensar, de falar. Mas esse disco ainda estava muito à frente. Ele falava, galera, agora vocês têm que começar a ir para a estrada, vocês têm que começar a ver as igrejas, ver o universo. Tem um mundo aí para vocês descobrirem. A gente não conhecia ninguém fora da nossa bolha. E aí ele fecha um show no Som do Céu pra gente, cara. Olha que demais. E aí o que aconteceu? O Som do Céu era um evento intelectualizado, você sabe, né, cara? Eu conversei com o Carlinhos, eu fiz o Carlinhos Veiga sábado, eu fiz uma live com ele. Ah, que legal. O Carlinhos Veiga sempre fantástico, né, cara, no Som do Céu. Então, cara, quando a gente chegou lá, que a gente viu aquela galera moderníssima, né? Porque é um pessoal super antenado, um pessoal inteligente, uma galera assim, bonita, diferente da nossa que a gente conhecia. Não que a nossa fosse feia, mas era diferente. Entendi. E aquela coisa toda do Brasil, acampamento. Cara, parecia que a gente estava em Woodstock. Eu falei, meu Deus, cara, que loucura. Aquilo foi uma injeção. A gente travou. E falou, meu Deus, nós meninos da Assembleia, como é que esse povo vai receber nós aqui, né? Mas aí, quando a gente começou a tocar, cara, a galera se jogou, mas se jogou tanto que foi o show mais legal do Som do Céu naquele ano, foi o nosso show. Então foi assim, foi uma surpresa para nós de ver a galera entendendo o som de uma forma que nem a gente compreendia, e foi uma surpresa para eles de ter uma banda que ninguém sabia de onde veio e que tocava um som que tinha tudo a ver com o que estava tocando no rádio naquela época, na moda, assim. E a gente mandou ver e foi maravilhoso. A gente ficou um ano recebendo comentários de gente do Som do Céu todo dia no nosso site. Na época não existia rede social, tinha uma caixinha de comentário todo dia. Fui no Som do Céu, não sei o quê, pererê, pererê. E aí, por causa disso, a gente voltou no Som do Céu por 4 anos consecutivos. E, assim, foi fantástico. Foi o primeiro show, a gente voltou, cara, sonhando acordado. Mas aí, o que acontece? A gente ainda tocava muito pouco, a gente tocou no Som do Céu, e só viajamos de novo no outro ano para o Som do Céu de novo. Então, a nossa realidade era de uma banda local de Brasília, que estava tocando em Brasília, mas tocando assim, tocava em aniversário, velório de anão, igreja, aonde deixasse a gente estava tocando. Né? Porque a gente tinha aquela alegria de tocar, não era nem, ó, diante de Deus, não era nem aquele negócio, cara, vamos fazer isso, vamos ficar famoso, não era. Só da gente tocar e a galerinha entender o nosso som, a gente já ficava louco. E aí, o que acontece? A gente foi tocando, a gente toca, isso foi em 2002, que a gente lança esse primeiro disco. A gente ficou até 2009 totalmente independentes, cara. Então, quer dizer, um caminho longo. Onde a gente gastava muito dinheiro com isso, porque a gente sempre gostou de fazer bem feito. A gente gastou muito dinheiro sem retorno nenhum.
com pouquíssimo retorno de Brasil, a gente não tinha retorno de Brasil. A gente era conhecido em Brasília, em Goiânia, Belo Horizonte por causa do Rubinho. E aí o que acontece? O nosso universo estava ali. Aí a nossa história muda quando a gente grava Se Eu Me Humilhar com o André Valadão. Que aí foi uma pessoa que entra na nossa vida de uma forma completamente absurda. É uma história muito louca também, não sei nem se dá tempo de contar. Mas eu posso tentar resumir rapidinho. Resume. Olha que loucura isso. Vou tentar resumir em poucas palavras. A gente foi tocar no Som do Céu. Como a gente foi tocar tipo no Som do Céu no nosso terceiro ano, um negócio assim, a gente conseguiu fechar para tocar numa igreja em Belo Horizonte também. Era Semana Santa. Lembra que o Som do Céu é Semana Santa? Sim. Aí a gente foi tocar num evento em Belo Horizonte, num Sesc. Olha o Carlos dizendo, tinha um ônibus, não tinha? Tinha, cara. Tinha um ônibus, mas essa história que eu vou contar antes do ônibus. Aí tinha uma vanzinha que a gente tinha, já sonhando que ia viajar muito, mas só viajava para Belo Horizonte. Aí a gente, nessa vanzinha, foi tocar nessa igreja. Aí nessa igreja aconteceu uma coisa louca. Nunca aconteceu isso na nossa vida. O pastor chegou no final e falou assim, gente, depois aconteceu outras vezes, essa foi a primeira. Gente, eu combinei uma oferta com vocês, mas a gente teve um contratempo e eu não vou conseguir honrar. Aquela oferta era importante para a gente porque a gente ia colocar combustível na van para voltar para o Brasil. Não era dinheiro que ia ficar com a gente, era para chegar em casa. Para voltar. E aí, de uma hora para outra, a gente não tinha essa grana. E aí, o que aconteceu? Aí, uma das pessoas que estava viajando com a gente, o Duarte, um grande amigo meu, falou assim, galera, tá rolando o congresso do Diante do Trono no Mineirinho. Vamos lá? Vamos lá. A gente sabia que o Diante do Trono era o maior ministério do Brasil, mas a gente estava numa fase de estudar o som que o Rubinho mandava para a gente não estava ouvindo o som do Diante do Trono. Então a gente conhecia a fama, mas não as músicas. Aí a gente foi, cara, aquele mar de gente no Mineirinho. Aí o que a gente fez? A gente tinha um som bem potente na van, a gente parou na porta do Mineirinho, no estacionamento, abrimos a porta e começamos a tocar nossas músicas, CD. Aí quando a galera ouvia Jericó, vem com Josué, caraca, que som é esse, cara? Aí a gente, pô, me dá um CD desse aí. Cara, a gente começou a vender CD igual água, um negócio de Deus mesmo. A gente começou vendendo todos os CDs em umas 2 horas. A gente vendeu tanto CD que a gente foi nas lojas comprar nosso CD para vender. Olha que loucura. Nas lojas que a gente tinha mandado CD. A gente comprou para vender. E estamos lá, nós vendendo, fazendo festa e fazendo graça com o CD na mão e o povo comprando aquele parará todo. Aí a gente vê uma galera entrando com a camiseta preta que estava escrito Mais Que Abundante e atrás André Valadão. E a gente, cara, quem é esse rapaz aí? Quem é? André o quê? As caras, ele vai gravar o primeiro disco dele hoje, chama Mais Que Abundante. Eu vou cantar no coral. Quem tava com essa Era a gravação. Isso, era a gravação do Mais Que Abundante. É o primeiro CD solo dele. Isso, o primeiro de solo dele. Quando a gente acabou os CDs todos, a gente entrou para ver, cara, a gravação, um pedacinho ainda. A gente viu aquele Mineirinho, um mar de gente, o André ministrando, coisa linda demais. Beleza, a gente entra na van, vai embora. 1 ano depois, a gente estava tocando de novo no Som do Céu. E aí, o que acontece? Quando a gente estava lá, o André estava bombando já no Brasil inteiro. E aí, a gente recebe uma ligação, cara, de telefone. Quando liga, alô, quem tá falando? Cara, quem tá falando aqui é o André Valadão. André Valadão? A gente pensou que era Troy, ele já tava famosão. Quer falar com quem? Disco Praise. Ué, Disco Praise? O que você quer com a gente? Ele falou, não, o negócio é o seguinte, cara, eu vou gravar um disco hoje, à noite, chama Milagres. E eu tenho uma lista de convidados lá, eu queria que vocês fossem meus convidados. Vai lá. A gente falou, rapaz, você quer que a gente vá lá? Quero, aparece lá. Beleza. Cara, a gente tocou numa igreja e correu para lá. Quando a gente chegou, estava mesmo nosso nome na lista lá. A gente entrou, assistimos uma gravação, coisa mais incrível. Maior ainda do que do ano passado. Aí acabou a gravação. Cara, quando acabou, o convite era para gente jantar. Num jantar que ele tinha oferecido. Quando a gente chegou nesse jantar, tava lá aquele povo famoso, tudo Diante do Trono da música, gosta dos famosão, tava tudo lá. E nós, aquele cara de mané, menino da Assembleia, tudo pedido. Olhando. Aí aconteceu a coisa mais louca do mundo, que a galera dos
famosa via a gente e falava assim, cara, eu tô do outro lado ali, eu queria perguntar uma coisa, vocês são a Disco Praise? A gente falou, somos. Cara, mas eu sou fã dos sons seus, cara. Lá em Minas eles fazem sons seus, né? Em vez de seu som, né? Eu sou fã dos sons seus, cara. Eu falei, mas da gente? Nós independente ainda, né, cara? Não é vocês que cantam aquela música, cara. Vem com Josué. Não, cara, eu gosto demais de você. Aí depois chegava outro. Cara, vocês são descobertos? Somos. Cara, mas eu sou fã dos sons seus, cara. Mas como é que você conhece a gente? Não, cara, eu escuto isso vocês todo dia, não sei o quê. Eu falei, rapaz. Aí, de repente, chegou o André, cara. Quando o André chegou, ele abraçou todo mundo, o pessoal falou, André, o Disco Praise tá aí. Cara, foi lá falar com a gente. Cara, que bom que vocês vieram, cara, eu gosto demais de vocês, eu sou fã dos sons seus. A gente falou, cara, mas como é que você conhece a gente? Que maluquice é essa? Todo mundo que conhece a gente. Aí ele falou, não, cara, olha só o que aconteceu. A gente ensaiava para gravar nosso DVD no Mineirinho, aí a gente ensaiava de manhã e de tarde. E de tarde a gente almoçava antes de entre os períodos na casa de um irmão da Lagoinha que fica perto do estádio. E aí o que acontecia? Quando a gente chegava na casa desse irmão na hora do almoço, só tinha um disco lá na casa dele evangélico, que era o disco de vocês. Então, todo dia que a gente estava almoçando, a gente ficava ouvindo. E a gente foi aprendendo as músicas. E a gente foi começando a curtir. E a gente, cara, mas que música é essa que tá tocando hoje? Disco Praise. Aí no outro dia aqui, essa também é Disco Praise. Aí falou, caramba, e como é que ele conseguiu esse CD? Não, ele comprou na porta do Mineirinho, cara. Você tava vendo. Cara, que história. História louca, né? Aí o que aconteceu? Ele abraça a gente e fala, cara, vai tocar lá na Lagoinha. A Lagoinha foi a igreja que mais acreditou na gente, sem ter nada para mostrar. Gostava da gente de graça. A gente tocou no culto do André, tocava no culto de domingo. A gente foi todo ano na Lagoinha de 3 a 4 vezes assim, mas durante uns 6 ou 7 anos consecutivos, que o povo tomou nojo de nós na Lagoinha. Nós tá precisando até de voltar, tá, Lagoinha? Cara, voltou, virou uma amizade em Deus, cara, um negócio de Deus. E aí, quando a gente fez a música Se Eu Me Humilhar, o Rubinho mostrou pro André, e o André gostou, cara, da música, e me ligou para elogiar a música. Falei, Tim, mas que música linda, Se Eu Me Humilhar, eu gostei demais. Eu falei, você gostou? Eu gostei. Não, vamos gravar junto, então. Ué, vamos! Aí gravamos a música junta. Como a gente gravou, as pessoas pensavam que a música era do André. E a gente começava a cantar a música porque a gente pensava que era dele. Aí começou a tocar em Belo Horizonte, começou a tocar em Brasília, em Goiânia e tal. E por causa dessa música, a gente assina o nosso primeiro contrato com a Graça Music, entrando numa gravadora. E foi aí que a gente alcançou o Brasil inteiro. Só em 2009, cara, que a gente alcança o Brasil inteiro. Cara, então foi uma caminhada, né? Quem levou vocês para a Graça foi o Maurício? Não, aí quem levou a gente para a Graça foi o André falando para o Maurício. Maurício. Isso, eu vou fazer primeiro, aí o André, o Rubinho, a galera que já conhecia a gente começa a falar para o Maurício. Maurício, tem uma galera de Brasília que é legal, escuta esses caras. E aí o Maurício veio em Brasília conhecer a gente nervoso, foi o pior show da nossa vida, tocando tudo errado, tocando tudo treino. Mas aí, por causa da insistência dos amigos, o Maurício dá um voto de confiança na gente, acabou virando um grande amigo nosso, porque também foi por causa dele já que a gente foi para a Sony Music depois. E aí, de lá para cá, são 6 CDs que a gente gravou, 3 DVDs. Tocamos no Brasil inteiro, menos em Teresina e Boa Vista, de capitais, mas todos os estados. Já 4 turnês na Europa, 4 turnês nos Estados Unidos. Caraca. Tocamos na Nova Zelândia. Meu filho é mais longe que o Japão, cara. Tocar. Então você vê, cara, que é uma coisa em Deus mesmo, né? Assim, graças a Deus. Hoje as nossas músicas estão sendo muito cantadas na América Latina inteira. A gente já está sonhando em gravar um disco em espanhol também, porque muita gente na América Latina está traduzindo as músicas espontaneamente. As pessoas cantam nossas músicas em francês, em inglês. Já recebendo vídeo da galera cantando as nossas músicas em japonês. Se Eu Me Humilhar acabou virando uma das 10 músicas cristãs mais ouvidas da história do YouTube. Então, assim, aconteceu muita coisa legal depois também disso, né? É uma história muito... Cara, que coisa fantástica. Eu vou fazer uma live com o Maurício. Eu vou conversar com ele também. Tem muita história para contar. Não, e você falando isso agora, eu entendo.
é a enciclopédia, né, cara, da nossa música. Tudo que é importante na música cristã passa pelo Maurício, né? Ele é muito fundamental para a música, né? Exatamente. Olha, essas lives passam muito rápido, né? Eu quero agradecer. Eu sei que você tem outra live marcada. Agradecer pelas histórias. Isso aí quer continuar contando história aqui, que é bom demais esse papo de Não é bom relembrar? Show de bola. Eu quero agradecer. Lembrar o pessoal que entrou aí pelo perfil do Clayton, né? Para vocês entrarem, se inscreverem no História da Música Cristã no Brasil. A gente está revelando essas histórias agora. As lives são muito legais, esses bastidores. E olha, foi um prazerzaço, né, poder conversar contigo. Vamos ver mais para frente, quando a poeira baixar, para fazer mais live contando história. Eu fico muito grato. Que Deus continue abençoando vocês. E estamos aqui contando as histórias da música, né? Isso é muito legal. Parabéns por essa iniciativa, isso é maravilhoso. Quero agradecer a todo mundo que ficou com a gente. A Nívia falou que a gente tem que fechar o Brasil em Teresina. Eu concordo com você, Nívia. É a minha esposa. Ela vai me apertar aqui, cara. É a minha esposa. Eu tô enrolada. Esposa. Parabéns. Que legal. Isso aí. Tá aqui. Firme e forte. Todo mundo que está assistindo a gente, dia 1º agora de maio vai ser a live da Discopraise no YouTube. Vai ser muito lindo o que a gente está organizando. Vai ser bem especial, bem leve. Vai ser aquela coisa mais íntima e divertida, bem interessante. Com muitas histórias como essa que a gente está lembrando aqui. E eu quero muito convidar as pessoas a assistirem a partir das 2 horas da tarde. Se inscreve no nosso canal do YouTube agora, escreve Discopraise lá no YouTube. Clica no sininho que quando a live começar, o YouTube vai te avisar. Vai ser uma honra muito grande ter você lá também, hein, Pastor Ramon? Com certeza. Eu vou divulgar aqui. Depois o Thiagão me manda as artes aí, eu divulgo com o maior prazer na página. Tá bom? Beleza! Galera, valeu. E até a próxima live, se Deus quiser. Se Deus quiser. Brigadão. Amanhã, pessoal, tem mais histórias 11 da manhã. Vai lá, você tem bastante live ainda, né? Que Deus abençoe nessa sequência. Obrigado, meu amigo. Até mais. Fica com Deus. Valeu, prazer. Até mais. Vem aqui pelo canal que quiser seguir comigo. Vamos junto, que eu vou até às 11 horas daí. Com muita alegria. Vai ser demais. Beleza. Um abraço. Até mais, gente.